Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 30 de novembro de 2015, segunda-feira e último dia útil do mês de novembro, um dia de bastante movimentação em termos de swing trade, né, gráfico de prioridade diária, então hoje o Farol vai ser provavelmente um pouquinho mais longo que o usual. Vamos então ao índice. Temos aí na tela o índice Bovespa, periodicidade diária. Foi um dia de queda, o esperado era realmente um dia de queda para hoje. Para quê? Por quê? Porque o mercado mostrou força baixista no pregão de sexta-feira, confirmando um sinal baixista, né, da quarta, quinta, sexta, segunda. Tá? Então, o teste do fundo aqui do finalzinho de outubro e também desse fundo do começo de novembro era esperado, já que o mercado chegou tão próximo. Tá? O mercado, então, continua esse movimento de queda. E o fechamento de hoje indica, inclusive, o rompimento dessa zona de suporte, tá? Com bom volume, inclusive. E isso sugere manutenção do movimento de queda para que se venha testar o suportão em 44 mil pontos. Tá? Algumas considerações. Esse rompimento vem, né, já de uma perna de baixa que tem alguma extensão. Tá? E esses dois pontos aqui, que nos norteiam aqui, estão a alguma distância no tempo. Tá? Nesse tipo de cenário, tratando o rompimento como ponto de entrada, né, o ideal seria confirmar essa entrada pela perda da mínima de hoje, tá? No pregão então de terça-feira. Já houve uma sinalização um pouco mais concreta de operação para trade, de operação, né? Quando o mercado perdeu a mínima desse candle forte baixo. Então a gente havia mencionado que, ultimamente, quando o mercado faz um movimento de alta, uma perna de alta, e faz um candle sólido de baixa, a perda dessa mínima detona um movimento de queda, como aqui, como aqui, como aqui. Então o esperado era um movimento de queda, foi acionado então no candle de sexta-feira. Quem fez essa operação, em tese, estaria dentro do mercado ainda e não deveria fazer nada. Agora, quem busca uma nova entrada deveria utilizar a perda mínima do candle de hoje como um argumento, tá? Considerando o gráfico do índice de forma teórica. Okay? Uma outra consideração, esse forte volume que a gente vê no pregão de hoje vem muito por conta do índice do Morgan Stanley, né? Exatamente, que é o MSCI. Tá? Houve um rebalanceamento, isso afetou vários papéis, principalmente papéis mais tosqueiras, né? Que levou, no geral, a quedas bem significativas. Tá? Entre esses papéis, Cyrela, que pressiona agora uma zona de suporte, uma queda de 7,6%. DIR3, que na verdade chegou a cair bastante ao longo do dia, acabou se recuperando no final, ficou um candle de dúvida em cima do patamar de suporte, ficou difícil aí qualquer tipo de posicionamento. Ecor 3, que por pouco não gera uma boa sinalização de venda pelo rompimento do fundo de setembro. HBOR, a gente havia visto uma sinalização de venda na sexta-feira para esse papel, hoje então caiu legal. Kepler, caindo 17,8%. Lelis Blanc, que nós vimos venda e até comentamos mais recentemente no Farol. Também Lopes, que agora testa o fundo aqui de outubro, uma queda de 17,5%. Mios 3, que nós vimos retomando o movimento de queda na sexta-feira. Hoje o papel chegou a cair 19%, se recuperou bem no finalzinho, tá? Mas deve manter uma trajetória descendente. PEMA 3, que agora rompe o fundinho e torna muito consistente essa LTB, afasta aí intenções compradoras de swing trade, vai demorar um pouquinho para o papel ficar interessante de novo. TGMA3, que abre cenário para venda por gap de fuga, e VVAR11, que apesar de ter tido essa movimentação atrelada, esse reposicionamento, forma um sinal de rompimento bem significativo com o candle de hoje, né, podendo ser operado. Então esses papéis todos geraram fortes volumes e fortes movimentações por conta desse rebalanceamento. Tá? Outros papéis também foram afetados, mas esses foram os que chamaram mais atenção.
ok? Então a gente retorna aqui ao gráfico do índice Bovespa. De maneira geral, então, as chances são grandes no mercado de buscar de novo os 44 mil pontos, ainda dentro dessa grande congestão, né? Dependendo, então, da perda mínima de hoje no pregão de amanhã. Vamos olhar como se comportou o mini índice. No fechamento de sexta, o mini índice havia atingido, né, uma zona crítica de suporte em torno dos 45.860, né? Um teste, dois testes, fechou em cima desse ponto. Isso veio depois, né, do rompimento desse patamar intermediário de suporte por volta dos 46.700, rompido com o primeiro movimento. Tá? Então era importante ver como é que seria a reação do mercado hoje. Se haveria uma reação em cima desse suporte, tá? Ou se o mercado, inicialmente, se o mercado iria mostrar para nós aqui, especialmente através de algum padrão, né, a confirmação, uma consolidação do rompimento desse patamar dos 45.860. Havia uma expectativa de um pouquinho mais de queda, talvez na abertura, né, por conta do Ibovespa, e depois talvez o mercado poderia se recuperar se esse fosse o cenário. Tá. Bom, o que nós tivemos? O mercado abriu o dia numa barra elefante de baixo, formou um primeiro movimento que foi rompido no candle das 11 horas. Não foi um cenário fácil para operar nem no padrão de barra elefante, nem no padrão de primeiro movimento. Tá? Pelo meu modelo, trabalhando com qualquer um dos dois setups, houve stop pela média móvel de 9. O mercado chegou a desenvolver um rally que rompeu a linha d'água, foi acionado, rompendo a linha d'água, poderia gerar compra. Essa era uma sinalização de que o mercado poderia, então, virar para alta depois de ter testado o suporte no índice Bovespa. Mas, a partir das 2 da tarde, o mercado começou a sofrer pressão vendedora e ela se intensificou após os leilões com o rompimento da média móvel de 21 períodos. A gente fechou praticamente na mínima. Então, o mercado ficou com cara, realmente, pelo gráfico do mini índice, de rompimento. Rompeu, testou o patamar rompido e voltou a cair. Então, a expectativa pelo gráfico do mini índice é de manutenção do movimento de queda. Inclusive no gráfico diário, há já o rompimento dessa congestão. Tá? Então é mais provável que o índice Bovespa realmente vá para baixo. Tá? No mercado americano, houve entrada de pressão vendedora, a gente está olhando aqui o gráfico do Dow Jones, mas que não chega a colocar em risco o viés altista ainda. A gente tem, na verdade, um movimento lateral com as médias segurando os preços. Agora, uma sinalização de alta deveria ser aproveitada, né? Se houvesse o rompimento dessa faixa que agora a gente consegue desenhar de resistência, unindo o topo do início de novembro com próximo das máximas dessa consolidação. Tá? Então, como a gente está numa zona de resistência, talvez a melhor postura seria ficar de fora e aguardar o rompimento dessa zona de resistência para retomar posicionamentos. O S&P 500 futuro, basicamente é o mesmo cenário. Sofreu uma pressãozinha vendedora, mas continua andando de lado com as médias por baixo, exercendo um viés altista. A expectativa segue sendo de alta em busca do topo histórico. O dólar, é bom lembrar, né? Hoje o contrato WDOZ15 venceu, morreu, e o WDOF16, eu estou falando aqui o mini, tá? Mas seria o DOF16 e o WDOF16, então, para o mini. Esse é o contrato que agora passa a realmente ser operado. Né? Então, olhando o gráfico perpétuo do dólar, vai aparecer um gap, que seria esse gráfico aqui, que na verdade não existe, é só o juro sendo embutido no contrato. Né? Eu vou manter olhando pelo gráfico perpétuo, sem nenhum tipo de ajuste, mas o que eu estou frisando aqui é que a gente viu uma barra de ignição na sexta-feira que seria acionada pela superação da máxima. Tá? Olhando esse gráfico, a compra não teria sido executada porque provavelmente o preço de compra teria sido pulado. Mas, considerando o gráfico do mini, do contrato de fato a ser operado, dá para ver que a operação surgiu aqui, ela foi possível de ser realizada. O mercado transitou abaixo da máxima de sexta-feira, permitindo então a operação na ponta compradora. Mas, de qualquer forma, o mais importante é que o dólar veio acima dessa barra de ignição, acima desse topo aqui também, e com isso sugere uma movimentação altista em busca do topo de setembro, por conta do rompimento aqui desta cunha descendente, que é um padrão altista. Rompeu o LTB, confirmou inclusive o rompimento, tem entrada de volume, expectativa é de alta.
No intraday, olhando aqui o mini dólar, nós tivemos uma abertura em gap de alta, rapidamente o mercado fechou esse gap. Houve um rompimento da linha d'água no candle das 10h30, e ele até teria sido acionado dentro do meu modelo, mas ao longo do LS lá a gente falou que essa operação ela foi discricionariamente negada. Não vi aqui um cenário bom para essa operação, por conta da média móvel de 20 períodos. Na verdade, o que a gente fez foi um trade na ponta compradora a partir do que é no meio-dia 15, como um teste desta linha d'água, tá? Ela sendo respeitada, buscando então o topo anterior, que nos levou a um ganho nesse trade. Hoje o dólar, por conta de algum problema que eu não sei exatamente qual foi, na BMF, ficou mais de uma hora suspensas as negociações. Entre, acho que foi 11 horas, início das 11 horas até o início do meio-dia, as operações ficaram suspensas. Tá? Elas foram retomadas um pouco depois aqui do meio-dia. Tá? Bom, expectativa para o dólar então segue sendo de alta. A gente traz a linha d'água para cá, resistência para cá e um suporte para cá, no intraday. O juro superou a máxima de sexta-feira, enquadrando um pouco melhor no cenário de rompimento, né, amparado até por um gap de fuga. A expectativa é de alta para o juro. Agora a gente só tem que romper essa resistência intermediária aqui. Romper essa resistência, o caminho é livre também para o topo de setembro. Então tem uma correlação bem forte com o gráfico do dólar. Indo para os papéis, as ações, né? A Vale abriu em gap de baixa e manteve esse gap aberto e fechou num candle de indefinição, mas que não sugere um cenário de retorno à média, não tem força compradora aqui. Mas também está muito distante da média móvel de uns períodos para trabalhar isso como gap de fuga, como já era o caso do candle de sexta-feira. A Vale 3 mostra um cenário um pouco mais altista. A gente tem um candle de conotação altista, superação da máxima pode levar a uma recuperação, mas eu não consideraria esse um cenário muito forte para retorno à média. Tá? Um cenário fraco. Vale a pena olhar o papel e idealmente buscar algum tipo de operação no intraday. Mas acho que a operação de swing trade não vale muito a pena. BRAP tem correlação. Ela estava mais fraca ao longo do dia, chegou a cair mais de 8%, se recuperou um pouco e fecha parecido aqui com um martelo, mas não é um martelo que mostra muita força. Então, o BRAP também chama a atenção, mas não seria uma operação de imediato para swing trade, seria mais uma atenção para ficar atento a alguma possibilidade de trade no intraday. Tá? Algum day trade comprador, algum setup comprador no intraday da BRAP, se torna mais interessante no momento atual, dado o posicionamento que o papel se encontra, bem distante da média móvel de 21 períodos. Petrobras apresentou uma leve alta num pregão errático, a PTR3 também, nada a ser feito aí. Em termos de pregão errático, acho que vale frisar que o comportamento do mini índice hoje foi totalmente search and destroy, apesar de não ter indicado isso logo no início do pregão. Mas no final do pregão, do ponto de vista de gráfico diário, o mercado sugere fortemente uma direção baixista. Indo para a siderurgia, Gerdau conseguiu mostrar a entrada de pressão compradora, até oferecer um rompimento de linha d'água razoável no intraday. Igual 4, que tem correlação, a expectativa para a Gerdau é de manutenção do movimento de alta, né? E a Igual 4 chegou a oferecer, alguns pregões atrás, um trade de retorno à média. Tá, vamos pegar aqui a volatilidade que apresentava. 5,77 seria o alvo a partir da entrada, e o papel teria alcançado RP já no candle do dia 26 e teria estopado na sexta-feira. Hoje o papel beliscou novamente esse fundo, forma um Dragonfly doji ainda com uma boa distância da média móvel de 21 períodos. Pode ser feita aqui uma nova operação na ponta compradora, tá? A nossa operação na máxima desse doji com stop abaixo de todo o fundo, seria um fundo reflexo. E para quem não fez RP de qualquer forma, aqui, ou RT, enfim, tá? Dentro da minha regra, do meu modelo, trades de retorno à média, 4 candles após o sinal, independente de ter atingido ou não o alvo, a gente começa a ajustar stop. Então, o sinal foi no dia 24, a gente tem 4 candles depois, então de qualquer forma já começaria a ajustar stop para baixo, que é a nova mínima. Então é bem possível que igual realmente
definam o movimento no pregão de terça-feira. Eu vejo isso acontecer com frequência após esse quarto candle. Ou o papel volta a subir e faz um movimento de alta, que até poderia nos levar a trabalhar o stop já aqui abaixo, tá? Mas eu não acho uma boa. Ou ele frustra realmente as tentativas de repique rompendo esse fundo aqui. Então eu esperaria para o pregão de amanhã uma movimentação interessante na Goal 4. CSNA se aproxima então do topo anterior rompido, fechou na mínima, ainda sem um sinal de reversão. Tá? E os Minas, a papel mais fraco, fechou o gap, rompeu inclusive a mínima do dia 17, fechou na mínima, né, com uma queda de 12%. E a Uzi Minas foi afetada pelo índice ali do rebalanceamento do índice MSCI do Morgan Stanley. Tá? Expectativas de manutenção no movimento de queda. O setor bancário, Bradesco, testou o suporte em 21. Tem um candle de decisão, mas que não deve ser visto ainda como um candle de reversão. Tá? Itaú está mais forte, conseguiu até produzir uma altinha, nada muito convidativo. E Banco do Brasil, fraco, rompe o fundo aqui em 16,80, sugere manutenção do movimento de queda, mas não está tão claro assim para uma operação na ponta vendedora, não está tão bem encaixada num padrão. Tá? A gente poderia até forçar a barra, entender isso aqui como um gap de fuga e operar a perda mínima com stop na máxima. Acho que seria um trade razoável. Tá? A expectativa é que o Banco do Brasil caia para testar o fundo ali em 15,40. Outros papéis, Alpa 4 acionou um cenário de retorno à média, chegou a operar bem no intraday e fechou no leilão, sofrendo uma porrada para baixo, mas a expectativa ainda é de alta. A MAR 3 confirmou o rompimento que a gente discutiu no último farol e já fez um bom movimento de queda, já cumprindo aí alvo de RP e está com cara de... Agora deixa muito claro, o rompimento está com cara de cair um pouco mais. BBTG11 caiu mais um tanto, estava até com cara de um trade de retorno à média um pouco antes do leilão de fechamento, os leilões de fechamento bateram no papel e perdeu o aspecto de força compradora que poderia levar um trade na ponta compradora. Tá? BOVA 11 fecha abaixo dessa zona de suporte, BOVA 11 tem uma correlação direta com o índice Bovespa. Tá? A perda da mínima do candle aqui seria um sinal de venda, provavelmente para a gente ver BOVA 11 vindo testar a faixa dos 42. BRIM, tem que fazer o agrupamento aqui, o ajuste por agrupamento e desdobramento. Tá com cara de pullback, né, de correçãozinha, rompeu esse topo, faz o pullback, superação na máxima já poderia ser visto como um pontinho de entrada, mas também nada muito significativo. Banrisul foi afetado pelo rebalanceamento, caiu legal, veio fechar abaixo dessa zona de suporte, mas é um rompimento um pouco esticado. Eu só operaria pela perda mínima, ainda com uma posição um pouco reduzida. BVMF foi um trade que nós discutimos no último farol, um trade de rompimento, ser trabalhado pela perda mínima de sexta-feira. Esse trade foi acionado, já caiu aí 2,45 desde o ponto de acionamento, se aproxima então da RP de 3, de quase 4%. Tá? Deve cair um pouco mais. Embraer, um papel que chama bastante atenção hoje, conseguiu romper com força essa congestão. Tá? É rompimento de topo histórico novamente, é compra, idealmente com stop abaixo desse fundinho, tá? Deve fluir bem. Gráfico bem bonito no pregão de hoje. JBSS, que discutiu a possibilidade de uma compra acima desse martelo, idealmente com um sinal de um setup intraday para daí cogitar segurar a posição para assumir trade. Isso não aconteceu, a máxima foi superada na sexta-feira, mas esse cenário que foi descrito não foi, não aconteceu. E hoje o papel cai com força, rompe claramente esse patamar de suporte, agora deve buscar o próximo aqui por volta de 12,25. Eu destacaria Marfrig. Marfrig faz um rompimento bem interessante de uma consolidação depois de um rompimento falso para cima. Tá? Então, tecnicamente, seria uma venda muito forte. Eu só não dou uma nota ótima para Marfrig, porque é Marfrig. Marfrig é um papel que adora dar um sinal forte rompendo para um lado e depois ir para o outro, como houve aqui em junho desse ano. Tá? Mas é um rompimento tecnicamente bem consistente. A gente tem que ficar bem atento, seja no cenário do papel respeitar o rompimento ou de vir contra. Já sabe que se o mercado vir contra, boas são as chances de a gente ver um movimento na direção oposta bem forte.
Assim como aconteceu aqui, né? Aqui também foi um rompimento falso, no final das contas. Magazine Luiza rompe aqui uma consolidação, rompe com força, a expectativa é que o papel vá para baixo. E lembrem, Magazine Luiza fez um agrupamento, isso é sempre péssimo. Então é bem possível que Magazine Luiza venha a buscar o fechamento desse gap num prazo maior, como vários outros papéis estão fazendo. Então há um viés muito forte baixo por conta disso em Magazine Luiza. Natura tinha confirmado aqui o rompimento de um pivô de baixo, a expectativa era de teste de suporte, o mercado não só testou esse suporte, como rompeu a expectativa de manutenção do movimento de queda agora. Houve um rompimento falso, no final das contas, de ombro, cabeça, ombro invertido. A gente conseguiu extrair alguma coisa desse rompimento, né? Mas agora parece que o movimento mesmo é para baixo. O IBR3 chama atenção, monta um martelo em cima do suporte aqui de 2,84, a gente percebe a formação de um retângulo, capaz do papel fluir bem. Se houver superação da máxima, a gente poderia cogitar compras. RLOG 3 não consta na lista dos papéis afetados por aquele rebalanceamento, pelo menos não na lista que eu tenho. E o papel rompeu de forma bem interessante. E o suporte aqui em 10. Claro, uma tosqueira que tem valor muito baixo. Nós vimos a possibilidade de uma compra acima da máxima no dia 13. O papel chegou a evoluir até o que seria uma RP, pelas minhas regras de ajuste stop. Se o cara não saiu num alvo, se o alvo dele não foi alcançado, eu teria saído pelo stop no tempo, após os 4 candles, e agora esse rompão está com toda a cara de realmente levar o papel bem para baixo. Mas é bem difícil operar papel na casa de R$1, abaixo de R$1, como é o caso agora. Né? É sempre bom frisar isso. Reside também caiu com força, a gente mencionou esse papel, vem mencionando esse papel ao longo do mês de novembro. Tá? Ainda acredito que o alvo seja a faixa aqui do 0,53. TRPL4 ficou com uma cara interessante para uma compra. A gente tem uma congestão, né, após o rompimento topo histórico. Foi marcado um fundo aqui por volta dos 43,40 e agora o papel testa esse patamar e monta um candle de reversão com entrada de volume neste candle. Superação da máxima, então provavelmente leva a uma alta em busca dos 46,70 e considerando que a tendência de alta houve um rompimento de topo histórico, a gente poderia esperar até um novo rompimento de topo histórico, que é esse mais recente, então dando continuidade a uma boa tendência de alta. E para fechar este long farol, o GPA3, nós vimos o rompimento de o GPA3 que no dia 25, o candle do dia 26 colocou em risco o rompimento, o candle do dia 27 trouxe o cenário de novo para um cenário bem baixista, e hoje o papel deu uma bela afundada, tá? E já começa acho que já até alcança o alvo clássico do rompimento da congestão. Já alcançou 62,70, mas não há sinal de reversão, há possibilidade de manutenção do movimento de queda. Então é isso, pessoal. Um início de semana agitado. Eu fico por aqui. Até o farol de amanhã.